Você conhece algum outro país que precisa de um ministro da cultura e não encontra? Pois é, porque, vê só, o pessoal da cultura ainda percebe que existe uma relação entre estética e política. E acho que aí cria um campo assim de mais consciência e mais constrangimento. Ninguém do campo intelectual, do campo artístico, do campo do pensamento, que goste de livros, consegue gostar desse culto, desse grande culto da ignorância, desse populismo ignorante que tem sido produzido no Brasil. A gente está vivendo, o nosso país, gente, está vivendo, acho que você vai concordar comigo, Pedro, porque é um obscurantismo da pior espécie. Com certeza. A gente está num período obscurantista em que aquilo que é ignorância tem valor, aquilo que é estupidez, agressividade, falta de respeito, falta de desejo de conhecimento, descompromisso com a verdade e todas as peripécias, enfim, que esse tipo de postura envolve, a gente está vivendo nessa situação. Então o livro fala disso, né? Fala Mas é incrível, né? Para onde nos encaminhamos. O ministro da Cultura renunciou, um novo não aceitou, novos convites e está vago o cargo. Pois é. Então isso é um sinal dos tempos. Que coisa, quer dizer, é um país que anda só para trás, né? Eu acho que sim, é uma situação desesperadora. E anda para trás num sentido técnico. Vamos dizer assim, se você pensar no eterno retorno do mesmo, que era uma conversa que, por exemplo, um filósofo como Nietzsche no século XIX tinha. O que era esse eterno retorno do mesmo? Era o retorno do ressentimento, o retorno daquilo que não tinha sido elaborado. E nós somos um país que não elaborou várias questões na história, questões que vivem se reatualizando, se repetindo. Acho que a gente tem que rever a história da nossa política, a história dos nossos preconceitos, não apenas no sentido de fazer um balanço histórico, mas no sentido de perceber como isso ainda é genealógico, né? Como isso está funcionando no nosso momento presente. Em palavras assim muito simples, a gente está repetindo erros, voltando para o século XIX, retrocedendo. Existem várias discussões que no Brasil hoje são sinais de um retrocesso cultural, de um retrocesso político, de um retrocesso no campo dos direitos. Pensa na questão dos direitos trabalhistas, por exemplo. Então, a gente vai muito mal como nação, a gente vai muito mal também na nossa mentalidade. O avanço dos preconceitos é uma coisa aterradora. Não é possível que a gente volte a promover preconceitos que já deveriam ter sido ultrapassados entre nós. Ou seja, em vez da gente produzir um diálogo bacana na sociedade para ver se a gente desmonta essa cena pérfida do passado. Até na saúde. Sim. Doenças que estavam erradicadas estão aí de novo. Não é uma coisa curiosa? Sífilis, tuberculose, tem várias doenças que eram do século XIX. E em política isso é muito interessante também, porque as cenas se repetem e certos personagens que já foram assim personagens de terror, pensa que no século XIX, o século XIX é o século da literatura de terror, é o século do niilismo, é o século da loucura, das histerias, enfim, nesse período que é também um século do positivismo, do desejo de ciência, enfim, mas é um século da escravidão e da discussão também no Brasil, no Brasil e no mundo, né, acerca do lugar também da escravidão no contexto da sociedade capitalista, né, e isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque a gente volta atrás e a gente vê, por exemplo, os nossos políticos no Brasil muito associados a essas figuras de terror. Márcia, como se o imaginário tivesse voltado. Mas na sua percepção, em cima de tudo isso que você está falando, o que funciona no Brasil? Poxa, Pedro, que pergunta. Que pergunta irônica. Pedro Hertz, agora você foi muito irônico. O que funciona no Brasil? Eu sei que a resposta é difícil, que eu me faço a mesma pergunta e não acho a resposta. Nem o futebol funciona mais no Brasil. Só triste, não é? É muito triste. A desigualdade funciona no Brasil. Cresce, não é que ela funciona. E no pior sentido, ela funciona no sentido neoliberal. Ou seja, aquela meia dúzia de pessoas que se dão bem, continuam se dando bem e cada vez melhor. Justamente porque uma massa imensa da população, as classes inferiorizadas, ou até as classes que pensam que estão numa boa, como uma certa classe média, vão muito mal. A gente está numa linha se encaminhando assim para o pior a cada dia.